Glória a Deus. Nós abrimos este culto em teu nome, ó Jesus Cristo, ao pequeno e ao adulto, luz divina, venga por isto, gozaremos em tua face, ó Cordeiro ressuscitado, com doçura se nos enlaces pra ouvir o que nos for dado, ó, nos manda tua palavra pelo teu Espírito Santo, que no peito um fogo lavra, que enxuga também o pranto. Nosso Pai, nós te suplicamos nova vida pra tua igreja, ó, não tardes, pois desejamos que pureza em nós tu vejas. Abençoa, ó Deus Santo, os teus servos em todo o mundo. Abençoa o nosso canto e dá vida aos moribundos. Abençoa aos cordeirinhos, a família dos teus amados, como ave que no seu ninho tem seus filhos bem abrigados. Aleluia. 561. 561. Glória, que bem. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Que bênção a lua brilhando no espaço, que bênção as ondas que rolam no mar, que bênção as luas brilhando no espaço, mas a maior bênção eu vou te contar. Jesus me salvou dos pecados meus. Que bênção, Jesus, que bênção, meu Deus. Jesus me salvou dos pecados meus. Que bênção, Jesus, que bênção, meu Deus. Que bênção as aves que cantam e cantam, que bênção de anças em simples brincar, que bênção rebanhos pastando entre os rios, mas a maior bênção eu vou te contar. Jesus me salvou dos pecados meus. Que bênção, Jesus, que bênção, meu Deus. Jesus me salvou dos pecados meus. Que bênção, Jesus, que bênção, meu Deus. Que bênção, amigos que a mim procuram. Que bênção a pátria a qual posso amar. Que bênção, família, saúde, fartura, mas a
Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Aleluia. A paz do Senhor para todos os irmãos. Aleluia. Vamos ficar de pé, irmãos, para lermos a palavra do Senhor. Glória a Deus. Vamos abrir nossas Bíblias no livro do Apocalipse. Glória. Apocalipse. Capítulo número 3. Apocalipse 3, nós vamos ler versículo 7 ao 13. Apocalipse, capítulo número 3, versículo 7 ao 13. Louvado seja Deus. Versículo 7 ao 13. Quem for já encontrar, Apocalipse capítulo 3, versículo 7 ao 13, diz assim: Sexta carta à igreja de Filadélfia, é o título. E a palavra do Senhor diz assim: E ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: Isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, e o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras, eis que eu de ti por uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos das sinagogas de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, eis que eu farei que venham e adorem prostrado a teus pés e saibam que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Então vamos orar, né, irmãos? Nesse momento, fazemos assim, né? Depois da leitura da palavra, nós oramos e vamos orar pela família, né? Nossa irmã Letícia, no caso, a filha da nossa irmã faleceu. E vamos orar pelo nosso irmão Fábio, né? Nosso irmão Fábio está com câncer no pulmão. Mas Jesus cura câncer também, amém? Amém. Creio que o Senhor pode dar vitória. Louvado seja Deus, é o servo do Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Então, vamos uma série que faleceu, né? Vou orar pela sua família, né? Que está enlutada, por aqueles que estão enfermos, vamos orar, né? E orar para aquele jovem Márcio, né? Estava frequentando, estava no mundo das drogas, aí Deus fez uma obra na vida dele, mas infelizmente, né, não está perseverando. Então vamos orar por ele para que o Senhor dê força, né? Louvado seja Deus. E inclusive aqui o nosso ministério vai oferecer a mãe dele, né, o Márcio, para ele ser internado, né, naquele centro de recuperação lá em Alcântara, né, o Desafio Jovem. Se ela aceitar e ele quiser ir, vai ser bom, né? Porque lá é um trabalho sério e que Deus tem feito muitas obras maravilhosas na vida de muitas pessoas, né? A gente tinha uma pessoa que era lá de Cascadura, né?
irmão de uma das irmãs, uma Aparecida, né, de Cascadura, que estava morador de rua, né, também usando droga, e foi conduzido para lá e Deus fez a obra. Glórias a Deus, né? Deus fez a obra. Então vamos orar, né, irmão, por esse rapaz de Márcio, por todos aqueles que estão frios, animados, né, afastados. Vamos orar, né, irmãos? A batalha está travada, mas a vitória é nossa, amém? Glória a Deus, a vitória sempre é do povo de Deus. Nós devemos orar, orar e confiar. Glórias a Deus, porque a gente só vê a glória de Deus se crermos. Amém, irmão? Não é verdade? Se crer verá a glória de Deus. Então vamos crer, vamos orar, confiar, e Deus vai fazer, aleluia, a sua santa vontade. Glória a Jesus. Nosso irmão presbítero Jorge estará orando, apresentando esse pedido de oração. Alguém tem mais algum pedido específico por alguém? Não? Então, nosso irmão Jorge. Cumprimento a igreja com o Pai do Senhor Jesus. Oremos ao Senhor. Pai querido e bendito Senhor, mais uma vez chegamos diante de Ti em súplicas, em orações, intercessões, mediante, meu Senhor, a necessidade da Tua igreja, mediante os nomes que foram mencionados aqui, acerca de libertação, transformação, aqueles que necessitam de cura, aqueles que necessitam, aleluia, de um consolo. A Tua filha, meu Senhor, aleluia, Letícia, que teve a sua mãe recolhida por Ti, toda a sua parentela. Tome em Tuas mãos, meu Senhor, essa família, consola, conforta, e amanhã no sepultamento Tu venha glorificar o Teu nome acerca daqueles que ficaram. Em o nome do Teu Filho amado, em nome do Senhor Jesus, o Teu Filho Márcio, que encontra-se num momento tão difícil, meu Senhor. Muitos saíram da Tua casa, saíram da Tua presença, o inimigo conseguiu laçar novamente, mas nós não desistimos, meu Senhor, porque Tu nunca desistiu do ser humano. Nós cremos, por isso estamos orando, crendo na Tua palavra que Tu há de fazer, meu Senhor, muito mais do que pedimos ou pensamos. Se compadeça, meu Senhor, de cada pessoa que foram mencionada e daqueles também que não foram mencionados nome, mas, meu Senhor, já em oração, Senhor, em espírito, já estão clamando pelas suas vidas, estão orando ali, meu Senhor, apresentando não somente agora, mas também nos lares, nos trabalhos de oração, nas congregações, enfim, em todos os quatro cantos da terra existe um povo Teu orando, crendo, meu Senhor, que Tu está agindo em nome de Jesus. E terminando esta oração, eu faço menção da Tua palavra. Se creres, meu Senhor, veremos a Tua glória, e nós cremos, meu Senhor, que Tu está trabalhando e operando, o Senhor, quem impedirá? Assim eu oro, crendo na nossa vitória, em nome de Jesus. E a igreja diga amém. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Nós irmãos louvando o Senhor com mais um hino, e aproveitaremos, serviremos ao Senhor com nossas ofertas e dízimos para a obra do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Nosso irmão Paulo Oliveira vai orar por as ofertas, enquanto nossas irmãs se preparam para louvar o Senhor com mais um hino. Glória a Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai Celestial, graças e damos a Deus por essa grande oportunidade de estarmos aqui isso nessa noite. Senhor, que o Senhor possa estar abençoando o teu povo, a tua casa, ofertar a tua casa, Senhor Deus, e aqueles que não puderem também, Senhor, possa abençoar da mesma maneira. É o que nós te pedimos, te louvamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Número 4, irmãos. Não desanime, Deus proverá, Deus velará por ti, sob suas asas te acolherá, Deus velará por ti.
Deus velará por ti, Deus cuidará de ti, no teu viver, no teu sofrer, seu olhar te acompanhará, Deus velará por ti, nos desalentos, nas provações, Deus velará por ti. Lembra-te dele nas tentações, Deus velará por ti, Deus cuidará de ti, no teu viver, no teu sofrer, seu olhar te acompanhará, Deus velará por ti. Como estiveres em temas, vem, Deus velará por ti. E o que precisas não negará, Deus velará por ti, Deus cuidará de ti, no teu viver, no teu sofrer, seu olhar te acompanhará, Deus velará por ti. Como estiveres, não temas, vem, Deus velará por ti. Ele te entende, te ama bem, Deus velará por ti, Deus cuidará de ti, no teu viver, no teu sofrer, seu olhar te acompanhará, Deus velará por ti. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória, glória. Aleluia. Glória a Deus. Está nos visitando nessa noite presbítero Edilson Bonifácio com a sua esposa Maria do Socorro. Presbítero Edilson junto com a sua esposa. Fiquem de pé. O pastor pediu, aliás, deu ordem, o pastor não pediu, deu ordem. Amém? Quantos estão alegres pela presença dos nossos irmãos? Diz glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Glória a Jesus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Jesus. Apesar que nós não podemos classificar como visitante, né? Eu costumo dizer, né? O cômodo é outro, mas a casa é a mesma, né? Glória a Deus, glória a Deus. É um prazer muito grande ter os irmãos conosco nessa noite, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Vamos abrir as nossas Bíblias, o Apocalipse capítulo 3, que é a leitura que fizemos nesta noite. Aleluia. A carta, né, à igreja de Filadélfia. Glórias a Deus. Aleluia. Que é a igreja do arrebatamento. Glórias a Deus. Aleluia. Sabemos que as 7 cartas endereçadas às igrejas da Ásia, as igrejas da Ásia, elas têm um propósito muito interessante, porque
Essa carta ela tem o objetivo revelar algumas coisas importantes. Primeiro, são 7 períodos da igreja aqui na face da terra. 7 períodos que Deus determinou. E sabemos que é um tempo determinado para os gentios. É o tempo que nós vivemos, é a dispensação da graça, que lá em Daniel é chamado de tempo dos gentios, né? Então é um tempo que Deus deu para que a humanidade tenha, né, tenha a oportunidade de desfrutar dessa tão grande salvação. O Senhor Jesus Cristo disse para a mulher samaritana: a salvação vem dos judeus, né? Glórias a Deus. Mas eu chegará a hora, e agora é, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Aleluia. E a igreja, irmãos, não foi edificada, como alguns interpretam, né, como sendo o plano B de Deus. Né? Alguns que dizem isso, é o plano B de Deus. Né? Os judeus não aceitaram Jesus Cristo, o plano B era a igreja. Mas não é verdade. Glória a Deus. Se analisarmos a palavra do Senhor, nós vamos observar, irmão, se prestarmos bem atenção, que Deus já tinha esse propósito. Primeiro, quando estabeleceu e deu a lei ao povo de Israel, o Senhor deixou claro, né, que eles deveriam receber os estrangeiros, né, deveriam ser recebidos. E também na lei deixou claro que essa palavra deveria ser transmitida a todos os povos. Em um momento, quando o povo de Israel estivesse estabelecido na terra prometida, iria levar esta palavra a todos os povos, né? E coisas que não aconteceram. Nós estudamos o livro de Daniel, o próprio livro do Êxodo, né? Desculpa, o livro de Josué. Nós vamos ver que já no final do tempo de Josué, o povo de Israel já estava, né, observando os deuses além do rio. Né? E lá em Josué, no capítulo 24, nós encontramos Josué repreendendo o povo: escolhei hoje a quem servais, se os deuses da além do rio, a qual adorou os vossos pais, ou o Senhor. E ele foi firme, dizendo: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então, depois que Josué morreu, o povo de Israel foi, né, perdendo ali, vamos dizer, o rumo, né? E a história de Israel foi assim, até que veio o cativeiro, e ali Deus revelou ao profeta Daniel que haveria, né, um período de tempo a qual Deus iria, depois que terminasse o cativeiro, porque o cativeiro seria de 70 anos, mas haveria também, né, após a saída do cativeiro, um período de provação para o povo de Israel. E Deus disse essa palavra para Daniel, que haveria 62 semanas, depois, né, 7 semanas, 69 semanas, a qual o Senhor iria trabalhar no povo de Israel. Veria o Messias seria tirado, né, e depois haveria um espaço de tempo entre a 79ª semana e a semana 70, que está para acontecer, que é o milênio. Esse período de tempo é tempo dado aos gentios, né, dado à igreja. Então nós vemos que Deus, aí, na Bíblia de Daniel, já revela a intenção de que essa palavra fosse estendida, a palavra da salvação, a oportunidade da salvação a todos os homens. Aleluia. Nós vemos também, o Senhor dizendo lá no livro de Isaías, usando o profeta Isaías, disse, né, que um povo que não te conhece, um povo que jamais te conheceu, correrá para ti, por amor do Senhor teu Deus e do Santo de Israel. O seu Deus é quem? O Deus único, verdadeiro, poderoso. Aleluia. E o Santo de Israel. O Santo de Israel é nosso Senhor Jesus Cristo. Então ali nós vemos já
é uma referência do Pai e do Filho, glórias a Deus. E um povo que não te conhece. Então nós vemos que a igreja, em outras passagens mais, né, que de uma forma, algumas até alegóricas, né, falam que um dia haveria, né, a igreja, que é a qual nosso Senhor Jesus disse: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Glórias a Deus. E assim, irmãos, o Senhor edificou a sua igreja, a igreja tem caminhado nesses pouco mais de 2000 anos, e no livro do Apocalipse, no capítulo 13 e 4, fala de 7 períodos da igreja, né, aqui na terra. E nós encontramos a 6ª carta, a Filadélfia, e a 7ª carta, a igreja de Laodiceia, exatamente as duas igrejas, né, estarão presentes no momento que nosso Senhor Jesus vai arrebatar a sua igreja. Por quê? Porque a 6ª carta, a igreja de Filadélfia, é a igreja do arrebatamento. Se tem uma seguinte, é porque essa estará presente. Sendo que, na leitura das duas cartas, nós vamos perceber que a igreja de Filadélfia é uma igreja menor do que a Laodiceia, né? A igreja de Filadélfia é aquela igreja, né, que tendo pouca força, aquela igreja, né, que com certeza não será uma igreja rica, porque rica será a outra, né? E o Senhor fala que essa igreja guardou a palavra, porque guardaste a palavra da minha paciência, este te livrarei do dia da tentação que há de vir sobre toda a terra. Quem é que está aguardando esse grande dia? Amém. Glórias a Deus. A igreja do arrebatamento. Mas a igreja, outra igreja que é a de Laodiceia, é a igreja mundana, a igreja que dizia, né, talvez com a boca, mas era o pensamento, né, que estava no coração dessa igreja, né, do bojo dessa igreja, que era a igreja que dizia: rico sou, estou enriquecido, nada tenho falta. Quer dizer, uma igreja, rico sou, remete para o quê? O que é material, né? Rico sou, estou enriquecido. A palavra enriquecido, ela tem a conotação de algo que foi lhe dado, uma riqueza que foi lhe dada, né? Então, rico sou financeiramente, estou enriquecido, uma riqueza que foi recebida. Remete para o quê? Para o que é espiritual. É uma igreja que não faltava dons, tinha lá os seus movimentos. Estou enriquecido e nada tenho falta. Irmãos, uma das características da igreja fiel, acho que ela não é uma igreja abastada financeiramente, não é uma igreja confiante em si mesmo, né? E uma das características do crente fiel, da igreja fiel, é que ela é 100% dependente de Deus. Amém? Dependente de Deus. Nós somos guiados pelo Espírito. A igreja deve ser conduzida pela cabeça que é Cristo. Glória a Deus. Então, essa jactância dessa igreja, não dizer rico sou, estou enriquecido, de nada tenho falta. Mas o Senhor diz para essa igreja, e tu não sabes, porque quem está nessa condição não sabe. Se soubesse, não estaria, né? É isso? Por isso que a Bíblia fala, irmãos, na carta de Judas, ele fala, né, que devemos ter cuidado com os, e o apóstolo Paulo fala sobre isso, sobre os espíritos enganadores, né? Os espíritos enganadores, doutrina dos demônios. Os espíritos enganadores, irmãos, são espíritos que têm a condição, né, de enganar, fazer com que o mal pareça bem, que o bem pareça mal, né? Leva o homem a se auto-justificar. Quer dizer, a pessoa é enganada. E a Bíblia diz que Deus entrega, né? Às vezes o homem é um engano. Por quê? Porque não se submete à palavra, né? Assim aconteceu com o povo de Israel, não se submeteram à palavra. Deus os entregou ao engano. Eles estavam enganados, meus queridos. Estavam tão cegos que não enxergaram que o Messias estava diante deles.
Não perceberam. E nas Escrituras, irmãos, não é o assunto de hoje, mas nós já estudamos aqui sobre o livro de Daniel, até data marcada para a vinda do Messias tinha, 483 anos depois da saída do cativeiro, estava a data marcada, irmão, e se cumpriu na íntegra. Jesus veio 483 anos depois da saída da ordem para o povo voltar, até data para a vinda do Messias, mas não perceberam. Mas quando interessou a Herodes saber, né, nas Escrituras, em qual cidade o Messias ia nascer, aí sim, né, você sabe, está escrito aonde? Em Belém, vai lá e mata todos os meninos 2 anos para baixo. Ninguém perguntou, o que está escrito lá? Quando é que o Messias virá? A saída lá do cativeiro já tem, está aqui, 483 anos, irmãos, preciso. Foi precisa essa profecia. E o povo não viu, o povo não creu. A Bíblia diz que veio para os que eram seus não receberam. Mas glória a Deus que todos aqueles que o receberam, deu o poder de serem filhos de Deus. E nós estamos aqui esta noite, meus queridos irmãos, não é para passar tempo não, e nem só pela nossa vontade não, é porque Deus nos trouxe. E por que Deus nos trouxe? Porque nós fomos feitos filhos de Deus. Aleluia! Por causa do sangue de Jesus Cristo, o seu sacrifício na cruz. E João Batista disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus deu uma outra dica para os judeus, e mesmo assim, meus queridos irmãos, eles não perceberam. Foi quando Jesus disse a Abraão: viu o meu dia e se alegrou. Glória a Deus. E eles quiseram apedrejar Jesus. Mas se eles tivessem parado para meditar, mas quando foi que Abraão viu o teu dia? Eles iriam lá para o Monte Moriá, irmãos, a qual Abraão, quando ia sacrificar o seu filho, e a Bíblia diz que Deus, bradou do céu, né? O Senhor bradou do céu, dizendo: não faças tal, porque agora sei que temes a Deus. Aleluia. E não me negaste o seu filho. E a Bíblia diz que Abraão ouviu um barulho e viu ali, né, um cordeiro preso pelos chifres, né, uma árvore. Ali, na nossa tradução diz mato, né? Original é mato, quer dizer, uma árvore de pequeno porte. Foi ali que Abraão viu o dia do Senhor, porque Abraão entendeu, irmãos, aleluia, ele não negou o seu filho a Deus, e Abraão entendeu que um dia Deus enviaria o seu filho ao mundo. Por isso o Senhor disse: Abraão viu o meu dia e se alegrou. Não tem nem 50 anos, mas antes de Abraão existir, eu sou. Louvado seja Deus. E pegaram em pedras, meus queridos irmãos. E para fechar, as revelações, né, uma das principais estava ali, de que um dia o rei, o Messias, entraria pelas portas de Jerusalém, assentado num jumentinho. Louvado seja Deus. Eis aí o teu rei. O Senhor diz lá no livro do profeta Isaías: eis aí o teu rei. O rei entrou e eles ficaram murmurando, e ainda disseram para Jesus: olha, eles estão clamando aí, o que eles estão dizendo? Quer dizer, querem dizer que ele era uma blasfêmia, inclusive. Jesus disse: eles se calarem, até as pedras clamarão. Glória a Deus. O que é isso, irmão? Cegueira espiritual. A igreja de Laodiceia é o último estágio da igreja. Quando nós falamos da igreja, irmão, nós não estamos falando de denominação, nem de campo. Quando nós falamos da igreja, nós estamos falando no contexto, né, da igreja no sentido, né, da palavra, todo mundo, né? E é a realidade. Se nós observarmos o que está acontecendo na Europa, as igrejas lá praticamente morreram. Essa semana, 15 dias, um mês atrás, saiu uma notícia que deixou, né, as igrejas sérias, abaladas, pasmem de ver que agora estão substituindo os pastores, os pregadores, por inteligência artificial. Chega para a inteligência artificial, né, que é um robô, que é um computador avançado, e diz assim: prega sobre isso. E aparece lá o rosto de uma pessoa pregando, e o povo está achando aquilo bom, irmão. Achava que estava bom. O que é isso? Cegueira espiritual. Não consegue discernir, meus queridos irmãos, a voz de Deus e a voz do homem, né? E agora nem a da máquina eles estão discernindo. Mas a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, meus queridos irmãos, conhece a voz do seu pastor. Jesus disse:
Louvado seja Deus. As minhas ovelhas ouvem minha voz e me seguem. Não vai seguir a do estranho, né? E uma máquina pregando para aquele povo que já está morto espiritualmente, para eles tanto não faz diferença mais nenhuma. Já estão totalmente anestesiados espiritualmente. Então, lá na Alemanha, inaugurou a primeira igreja que o pregador, que o pastor é um computador. Irmãos, isso é algo que vai se espalhar rapidamente. Pode esperar que não demora muito tempo, talvez poucos anos, já chega aqui no Brasil também, né? Por quê, meus queridos irmãos? Porque as coisas, aleluia, estão aceleradas. A apostasia, né, que está acontecendo é algo que está registrado na palavra. O apóstolo Paulo diz, né, aleluia, né, em 2 Tessalonicenses capítulo 2, se não falha a memória, que antes do arrebatamento da igreja haveria uma apostasia. E a apostasia está aí, irmãos. Para quem quiser ver, é só abrir os olhos, é só observar. A apostasia tem tomado conta das igrejas americanas, já estão, algumas exceções, mas já está indo para esse caminho também. O que é isso, meus queridos irmãos? É um dos maiores sinais da volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus está voltando, e por isso ele diz para a igreja de Filadélfia, que é a igreja do arrebatamento: porque guardaste a palavra da minha paciência, este te livrarei do dia da tentação que há de vir sobre toda a terra. Meus queridos irmãos, em breve a trombeta vai soar, nós vamos subir dando glórias a Deus, e aqui embaixo, aleluia, vai ficar Laodiceia e todos aqueles, meus queridos irmãos, que rejeitaram a sua palavra. Mas glórias a Deus, meus queridos, que há um povo que não dobra o seu joelho para Baal, há um povo que permanece firme, que guarda a palavra da paciência. Louvado seja Deus, que sabe que o mestre está chegando, já pode ouvir de longe o brado dizendo: eis que vem o noivo. Louvado seja Deus, aleluia. E esse brado não se observa com os ouvidos naturais, não. Louvado seja Deus, é com o ouvido, né? É espiritual. Nós ouvimos, nós sentimos que essa é uma verdade. Jesus está voltando, porque está aí, meus queridos irmãos, para quem quiser ver. As casas divididas, pai contra filho, filho contra pai, aleluia. O que antes era um absurdo, hoje em dia é algo normal. Na verdade, a sociedade cada vez mais aceitando, né, as coisas mais absurdas. O que é isso? O amor de muitos estão esfriando. Por se multiplicar a iniquidade, amor de muitos esfriará, está escrito. Mas o amor da igreja não pode esfriar, não, irmão. Temos que manter esse amor, porque Jesus foi bem claro, aleluia, que uma das características das suas ovelhas é que eles se amam uns aos outros, e esse é um dos sinais de que a igreja está viva, porque o amor de Deus está nos corações. Aleluia. Aleluia. A igreja que guardou, aleluia, a palavra. Aleluia. E eu fiquei meditando também, irmãos, o seguinte, aleluia. Lá no versículo 12 diz: a quem vencer, o farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Aleluia. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Aleluia. Meu novo nome. Na Bíblia, Apocalipse capítulo 19, glória a Deus. A palavra só nos diz que nosso Senhor Jesus Cristo estava sentado sobre um cavalo branco, né? Louvado seja Deus. E ele tinha um nome escrito na sua coxa direita e esquerda: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Mas aqui diz também, irmãos, que ele tem um novo nome, e só eles sabem. Glórias a Deus. Sabemos, irmãos, que o nome identifica uma pessoa. Nós temos um nome. Abraão, como Jacó, tiveram seus nomes trocados. Por quê, irmãos? Porque a condição espiritual mudou. Abraão, Deus disse: teu nome não será mais Abrão, mas Abraão. Glória a Deus, pai de uma grande nação. Ali é uma referência à condição espiritual de Abraão. Porque Abraão foi pai de uma grande nação, que é o povo de Israel.
Mas espiritualmente, ele é pai de uma nação muito maior, porque envolve Israel e a igreja. Glórias a Deus. Aí o Senhor mudou o nome. De Jacó, também mudou o nome. Passou a se chamar Israel, porque Jacó é um nome que falava de engano, astúcia. Então Israel será o seu nome. Ele mudou o nome. Lá no céu, irmão, nós teremos um novo nome. Então, o nosso nome aqui na terra, mais bonitinho que seja, mais, vamos dizer assim, mais tem ali um significado qualquer, esse nome fica aqui. Porque lá no céu nós vamos ter um novo nome. Daqui a pouco nós vamos falar sobre 7 promessas que Deus deixou para a igreja. Então nós vamos falar sobre isso, para encerrar. Mas, sabemos que vamos ter um novo nome. O próprio Senhor Jesus Cristo, irmão, vai ter um novo nome. Só Ele sabe. Glórias a Deus. Porque a vida eterna, irmão, o próprio nome já diz, ela é eterna. E a palavra sobre nos diz que Deus vai fazer tudo novo. Eis que faço nova todas as coisas. E no sentido de céu, terra, mundo material, que vai ser uma só grei, juntamente com o céu, Ele vai fazer nova todas as coisas. Mas no tocante a nós, irmão, será um novo corpo. Porque na ressurreição, nós vamos receber um novo corpo. O mesmo corpo, mas transformado. O apóstolo Paulo diz: não sabemos o que havemos de ser, mas seremos semelhantes a Ele, e assim como Ele é, nós o veremos. Seremos semelhantes a Ele. Aleluia. Porque nós vamos receber um corpo, irmão, que ao mesmo tempo é o mesmo corpo, mas transformado. O apóstolo Paulo diz que o corruptível será revestido de incorruptibilidade. Glórias a Deus. Então é o mesmo corpo, mas transformado. Jesus deu o exemplo, porque quando Ele ressuscitou com o mesmo corpo, as mesmas feridas. Aleluia. Ele disse para Tomé: toque aqui do meu lado e veja que o espírito não tem carne e ossos assim como eu tenho. Sentou na mesa, comeu ali, mel, peixe, os discípulos observando. Mas antes disso atravessou uma porta, desapareceu diante dos 2 discípulos lá do caminho de Emaús, desapareceu também diante dos apóstolos. Glória a Deus. Um novo corpo. Glória. E esse novo corpo, irmão, terá ser o mesmo, transformados. O apóstolo Paulo diz: não sabemos como havemos de ser, mas seremos semelhantes a Ele. Glórias a Deus. Um novo corpo, transformado. Glória a Deus. Teremos também um novo nome. E a Bíblia é bem clara, vamos ver daqui a pouco as promessas, que o Senhor deixou as igrejas, elas remetem a nós. Promessas que falam, meus queridos, de galardões que serão dados para os que vencerem. Em todas essas cartas, irmão, das 7 cartas, o Senhor fala: ao que vencer. Ao que vencer. Tem promessas, irmãos, que o apóstolo Paulo, quando foi arrebatado, ele disse que ouviu coisas inefáveis, e coisas maravilhosas, que até não era de se contar. Por quê? Porque talvez não entendesse. Jesus disse para os judeus: eu falo das coisas terrestres, pode não entender, mas deixa eu falar das celestiais. Se Jesus usasse a linguagem do céu, aí que ia ficar difícil, Louvado seja Deus, aleluia. Coisas inefáveis, maravilhas que Deus reservou para a sua igreja, para todos os salvos. Porque, irmãos, existe um mistério. A igreja, quando ela for arrebatada, não vai só ser aqueles, os 12 apóstolos, para cá não. Os do Antigo Testamento, irmão, também fazem parte da igreja. Cordeiro morto antes da fundação do mundo. A igreja, meus queridos, começa em Adão, até o último que levantar suas mãos, segundos antes da trombeta soar. Nesse mundo, alguém levantar as mãos e aceitar Jesus Cristo como seu Salvador,
E a trombeta soar, vai subir. Glória a Deus, vai subir. Por quê? Porque está salvo, né? É igual o ladrão da cruz, estava com um pé lá no inferno. Mas quando ele disse, Senhor, lembra-te de mim, aleluia, quando entrar no teu reino, aí a coisa muda. Irmãos, como é que basta apenas uma palavra, uma decisão, como é que a condição do homem diante de Deus muda, não é verdade? Aleluia. A gente pensa, o homem só falou isso. E todo aquele passado negro, não é verdade? De ladrão, não sei se matou, o que ele fez. O que ele disse, né? Os nossos feitos bem merecem. Então, boa coisa ele não fez. Mas ele creu. Aleluia. Confessou, pediu e recebeu. Isso é maravilhoso, não é, irmão? Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. Maravilha. Então, a salvação, irmãos, é algo assim que foge ao entendimento do homem. Então, certa vez, uma pessoa que estava falando de Jesus para ele, ele disse assim, eu não aceito isso. Eu falei, o que, fulano? Fulano fez isso, e depois aceita Jesus, vem com a Bíblia embaixo do braço e está salvo. Isso não entra na cabeça do ímpio, irmão. Por que não entra? Porque ele não entende das coisas de Deus. Para eles parece loucura, porque o Evangelho é loucura para os que perecem. A glória a Deus, que para nós é o poder de Deus, amém? Glória a Deus. E ele não aceita por causa disso, que ele acha que fez, tem que pagar. É lógico que envolve depois, né, a situação de implantar isso também, sem falar, essa é outra história. Mas em termos de salvação, meus queridos irmãos, a salvação é pela fé, pelo poder do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que a palavra do Senhor nos diz que a cédula que era contra nós foi paga e cravada na cruz. Aleluia. E essa pessoa disse, não, eu não aceito de jeito nenhum isso. Um ladrão, assaltante, você depois bota uma Bíblia debaixo do braço, vai para a igreja, está salvo. Eu falando, isso não é assim não, cara. A salvação de Jesus, eu comecei a explicar para eles, não, isso eu não aceito. Eu falei, vem cá, tua mãe não era da Assembleia de Deus? Era. Ela nunca falou de Jesus para vocês, não? Para você e teu irmão? Não, já. Por que vocês não foram para a igreja? Aí ficou calado. Por que vocês não aceitaram a Jesus? Ele ficou calado. Por quê? É pureza de coração. Mas eu creio que o Senhor vai fazer uma obra naquela vida. Né? Louvado seja Deus. Porque geralmente esses são mais duros, né? Que seguem, eles acabam aceitando, né? Mais rápido do que aquele que sempre se acha bonzinho, que se acha, né? Se auto-justifica, não faça mal para ninguém. Esses aí, a maioria, tudo lá no leito mesmo. Né? Mas esse que berra, né? Não aceito, joga pedra no crente e faz, né? Fala mal de crente. Daqui a pouco está lá com a Bíblia debaixo do braço, dando glórias a Deus, aleluia, e louvando o nome do Senhor, não é isso? Lá em Barra do Piraí tinha um que de vez em quando, na hora do culto, ficava jogando pedra em cima do telhado. Aí o pastor de lá, né, me convidou para ir lá levar uma mensagem. Aí ele estava contando, estou com um vizinho que está muito endemoniado. Agora, quando está lá na hora do culto, ele pega a caixinha de som, vira para o nosso lado e liga. Aí coloca samba, parece aquilo todo, aquela perturbação. No dia estava jogando pedra no telhado. Eu falei, irmão, vamos orar por ele, né? Aí fomos lá no dia, na hora da festa, culto, né? Não fez nada não, passou. Glória a Deus por isso. Não tinha barulho de pedra no telhado, não tinha som, deve ter esquecido alguma coisa, não estava em casa. Mas passou algum tempo, aí veio a notícia que ele também já tinha aceitado a Jesus Cristo como seu Salvador. Glórias a Deus, aleluia. É assim, né, irmão? Maravilha. Glória a Jesus. A igreja de Filadélfia, a igreja do arrebatamento. E o Senhor disse para ela que, ao que vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus. Aleluia. Primeira vez que alguém lê, pode imaginar uma coisa assim. Poxa, deve ser muito chato, né? Eu vou chegar lá no céu e eu vou ser uma coluna. Vou passar a eternidade em pé, ou então segurando o telhado para não cair no seu acordo. Na linguagem judaica, essa palavra quer dizer o seguinte: ele vai ser, né, uma pessoa de destaque. Coluna, na linguagem espiritual, fala aquele que é de frente,
aquele que está na batalha. Alguém já ouviu dizer, aquela irmã é uma coluna na congregação? Alguém já ouviu falar isso? Já ouviu? Esse termo tinha, antigamente, né, nas igrejas, né? Tinha isso, né? Era uma coluna na oração. Uma coluna quer dizer, está na frente da oração, você não está entendendo? Então não quer dizer que o crente vai ser uma coluna no templo de Deus lá, passar o tempo todo segurando ele. Não é nada disso, irmão. Ficar lá parado igual uma coluna. Uma coluna quer dizer, vai ser de destaque. Porque lá no céu, irmão, essa visão de que os crentes vão estar lá, né? Andando no meio das nuvenzinhas, tocando arpinha, né? E de vez em quando cruza com o irmão, Deus, lembra? Não, irmão. A nossa eternidade, nós vamos trabalhar, nós vamos ter muitas coisas. Né? Muitas coisas. A Bíblia deixa algumas dicas, né? Glória a Deus. Também não podemos ir além do que está escrito. Um dia nós podemos falar sobre algumas coisas que a Bíblia deixa entender. E uma delas, meus queridos irmãos, é que nós vamos ter coisas para fazer lá no céu. Né? Que é, não sei. Eu sei de uma coisa, irmão. Se aqui embaixo temos atividades, eu creio que lá em cima também vamos ter. Né? Como? Não sei como é. Né? Uma coisa eu sei, ninguém vai pegar ônibus às 6 horas da manhã para chegar às 7 e bater o cartão. Isso não vai ter. Mas com certeza, irmão, aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e jamais veio ao pensamento do homem, é o que Deus preparou para os seus. Amém? Glória a Deus. Então, coluna, quer dizer, aquele que vencer, guardar a palavra. Né? Aleluia. E aqui está falando de uma vitória de guardar a palavra. Aleluia. Tem essa promessa, vai ser coluna, quer dizer, vai ser de frente, né? Vai ter um destaque. Glórias a Deus. Porque o exército de Deus, irmão, pelo que a gente observa dos anjos, né? Fazendo um paralelo aqui, como funciona, os anjos têm hierarquias. Né? Tem hierarquias. Existem anjos, arcanjos, querubins e serafins. 4 classes de anjos lá no céu. E nós podemos ver, irmãos, que há o nome de um, quer dizer, aquele é o líder. Dos arcanjos, Miguel. Né? Dos anjos, né? Gabriel. Né? Glória a Deus. Os outros aqui não revelam. Alguns tem lá o tal do Rafael, mas não está aqui, passa batido para nós. Né? Mas fica só uma informação, né? Que Deus tem classes, né? E hierarquias. Tem um irmão conhecido, muito conhecido meu, passou por o senhor alguns meses atrás, que ele conta que ele estava com uma enfermidade, uma dor muito forte na cabeça. E quando chegou a noite, a dor era tão grande que parecia que o olho dele ia sair para fora do corpo. Ele olhou no espelho, ele não via nada, mas era uma dor que parecia que os olhos, um dos olhos ia sair. Aí ele tomou um remédio e foi dormir. E antes de dormir, ele orou: Senhor, se o Senhor quiser me levar, me leve então, Senhor. Porque ele percebeu, sentiu que era alguma coisa ruim. E ele foi dormir e orou: Senhor, então me cura, Senhor. E foi dormir. E quando ele estava dormindo, ele não sabe se foi o sonho, a revelação, a porta do quarto dele abriu. E ele deitado na cama, quando ele olhou, entrou um bem alto. Todo de branco, cabelo todo louro. Entrou. Atrás dele vinha um menor. E mais atrás um terceiro um pouco menor do que aquele. O terceiro estava com a maleta na mão. E quando o mais alto chegou perto dele, olhou para ele, ele olhou e disse assim: ora. E ele não viu mais nada. Quando ele acordou de manhã, já não sentia mais. Mas aprove Deus, irmãos, que naquele dia foi 2 ou 3 irmãs lá na casa dele fazer uma visita. Chegando lá, ele contou o testemunho para as irmãs. Uma delas deu um passo para trás e ficou olhando para ele. E ela teve a visão. Nossa, irmão, Deus me mostrou o que aconteceu quando o irmão dormiu. Eu falei: o que, irmão? Eu estou vendo aqui. O maior falou para o segundo, fez assim com a mão. O que estava atrás dele virou para o menor, fez assim.
o menor abriu uma maleta e entregou uma ferramenta na mão dele, e ele passou para aquele, o primeiro. O primeiro pegou, colocou entre os olhos dele assim e botou para fora. Passou a mão e pegou com aquela ferramenta e colocou os olhos para fora, para dentro de novo. Pegou a ferramenta, devolveu, passou a mão em cima, virou as costas e foi embora. Irmão, era câncer que o irmão tinha. E Jesus curou. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Aleluia. Aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e jamais veio ao coração do homem, é o que Deus preparou para o céu. E isso, irmão, não foi, me contaram, não. Foi com meu pai. Ele me contou. É o que eu ouvi, mas é com ele. Glória a Deus. Quem crê que Jesus faz milagres? Aleluia. Isso é sinal, sabe de quê? Que está guardando a palavra da paciência. Porque guardar a palavra, acima de tudo, é crer no Deus que nós servimos. Aleluia. É o maior sintoma de quem guarda a palavra, é crer no Deus da palavra, né, irmão? Aleluia. Aleluia. Porque já pensou, irmão, chegar para alguém e dizer assim: ó, fulano, é assim, assim. E ele virar para você e dizer assim: tá bom. O cara de quem está duvidando, o irmão vai gostar? Vai gostar, irmão Manuel? É a mesma coisa. Deus diz que faz. E aí ele faz cara de que acha que ele não faz. É assim que ele se sente. Mas nós devemos dizer: Senhor, eu creio que tu faz. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Temos que crer, irmão. Porque o nosso Deus é o mesmo Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. É o Deus de Moisés, é o Deus de Elias, é o Deus de Jacó. É o mesmo Deus que faz maravilhas. Louvado seja Deus. Aleluia. Glória a Deus. Eu guardar essa palavra na minha paciência para te fazer coluna. Aleluia. Glórias a Deus. Então vamos, antes de encerrar, observar algumas promessas que o Senhor deixou para a igreja. Aleluia. Agora está revelado nas 7 cartas. A primeira promessa, irmão, está em Apocalipse capítulo 2, aleluia, versículo 7. Quem tem ouvido, ouça. Apocalipse 2, 7. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida. Aleluia. Irmãos, essa promessa tremendo. Lá no céu nós vamos ter direito de comer da árvore da vida. Quando Adão pegou, irmãos, lá no jardim do Éden, tinha 2 árvores. Não tinha muito, mas 2 árvores específicas. Uma é a árvore da ciência do bem e do mal, né, a qual eles poderiam até olhar, mas não podiam comer. E a árvore da vida, que estava no meio do jardim. Quando Adão pecou, o que Deus fez? Expulsou ele do jardim e colocou uma espada flamejante. Nós que tinha espada, nós com certeza tinha um anjo ali, né? Mas está registrado, porque foi o que Adão viu, pode ver, né? A espada passando, né? Era uma espada flamejante que passava, né, por aquele caminho ou em volta, não sei, mas que impedia Adão de voltar. E por que Deus não queria que ele voltasse? A própria palavra revela, para que ele não voltasse e comesse da árvore da vida e vivesse eternamente. A palavra do Senhor nos diz, irmão, que lá no céu, no centro da Nova Jerusalém, na praça principal, lá vai estar a árvore da vida, a qual é revelado que produz 12 frutos. E as folhas é remédio para as nações. Isso é um mistério, né? Mas uma coisa é certa: ao que vencer, vai ter direito de comer da árvore da vida. Aleluia. Aleluia. Glórias a Deus. Vai ter direito. Adão perdeu o direito, mas a igreja vai ter o direito. Aleluia. Glória a Deus. É promessa de Deus, irmão. Glória a Jesus. Então, darei comer da árvore da vida. Nós encontramos também, irmão, Apocalipse capítulo 2, né, lá no versículo 11,
nós encontramos uma segunda promessa. Aleluia. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas, né? O que vencer não receberá dano da segunda morte. Glória a Deus. Essa palavra, irmão, é clara, né? Porque a igreja, ela vai estar presente no dia do juízo. Presente. Está presente. Lá em Daniel, no capítulo 7, Daniel viu o juízo final. Viu que estava sentado sobre o trono, e debaixo do seu trono saía chamas de fogo. E Daniel viu, atrás dele, milhares de milhares. E diante dele, milhões de milhões. Milhões de milhões é 10 vezes mais do que milhares de milhares. Né? Milhares, mil, milhões, é 1000 vezes, 1 milhão, 1000 vezes 1000. Né? Glória a Deus. E abriu-se os livros, e também o da vida. Né? E quem não tinha o seu nome escrito no livro da vida, foi lançado lá no que foi. Né? Essa parte já está lá no livro do Apocalipse. Esse é o juízo final. Aqui diz: ao que vencer, não sofrerá o dano da segunda morte. Por quê, irmão? Porque no juízo final, qual todos serão julgados, a igreja não vai passar por esse julgamento. Nós vamos participar porque estaremos presentes lá. Como é que eu sei isso? Porque está revelado lá em Daniel, no capítulo 7. Né? Glória a Deus. Está lá revelado. E junto, atrás do trono, aquele que havia de julgar, havia milhares de milhares. E os milhões e milhões que estavam diante dele a ser julgados, e estavam lá os livros. Os livros, quer dizer, onde está registrado tudo que cada ser humano. Irmão, olha que coisa impressionante. O Senhor vai julgar, irmãos. Não sei se a ordem vai ser essa, mas desde Adão, aliás, o tempo de Adão, vamos colocar que Adão foi salvo, mas quem não foi na época de Adão, naquela época antes do dilúvio, o primeiro a descer a sepultura, né? Sem salvação, lá, aí no tempo de Adão, depois que Adão saiu do jardim, todos os homens serão julgados. Irmão, bilhões de pessoas que já passaram nesse mundo, bilhão. Hoje em dia fala em 8 bilhões, já lembrava, né? 8 bilhões. Mas segundo uma estimativa que o teólogo fez aí uns anos atrás, ele fala coisa em torno, irmão, de 200 trilhões, uma coisa assim, 200 trilhões de habitantes. Quantas pessoas já não viveram nesse mundo, irmão, e já morreram? Crianças que morreram cedo, outros que morreram em guerra. Irmão, é uma coisa tremenda. O número de pessoas que já passaram, de seres humanos que já passaram nessa terra. Impressionante. Cada um será julgado, irmão, segundo o que fez. Olha só que coisa. Como é que Deus vai fazer isso? Deus é Deus. Ele diz que até os fios de cabelo da nossa cabeça estão contados. Não consegue contar? Não consigo. Quem é que consegue? Né? Louvado seja Deus. Quem é que consegue saber quantos fios de cabelo? Deus sabe. Amém? Cada ser humano será julgado, irmão, que coisa tremenda. Mas nós temos uma promessa: não sofreremos o dano da segunda morte. Não. Porque a Bíblia diz lá no Salmo, né? Você fala no 91, e diz o seguinte: e verás a recompensa dos ímpios. Nós vamos ver a recompensa dos ímpios. Eu acho que vai ser um momento triste, né? A gente vai ver, a gente vai estar lá, e vendo cada um sendo julgado e lançado no lago de fogo. E quando terminar tudo, né? Quem vai inaugurar é o anticristo, o falso profeta. Satanás será lançado lá, e o último inimigo a ser lançado lá é a morte. Né? Vai ser o último a ser jogado lá, o último inimigo a ser vencido é a morte. Né? E todos estarão naquele lugar. Mas glórias a Deus, irmão, que quando nós chegarmos lá no céu, né? E pararmos e lembrarmos da luta que nós tivemos para chegar lá em cima, nós vamos dizer: valeu a pena. Amém, irmão? Glória a Deus. Muito bem, para encerrarmos,
diz que nós não vamos receber plano assim na morte. Essa é uma promessa, né? Glória a Deus. Lá em Romanos capítulo 8 diz: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Louvado seja Deus. Não ando segundo a carne, né? Mas segundo o Espírito. Glória a Deus. Nós temos, irmãos, uma terceira promessa. Ao que vencer, Apocalipse 2,17. Aleluia. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido. Aleluia. E darei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Cada um vai receber uma pedra branca, e nela vai estar escrito um novo nome. Aqui na terra a gente tem carteira de motorista, né? Carteira de identidade, é o nosso nome. Mas lá no céu, irmão, nós vamos receber uma pedrinha branca. Quando a gente receber a pedrinha na mão e olhar, está lá um novo nome. Glórias a Deus. Que coisa, né, irmão? Um novo nome. Os nomes daqui de baixo, irmão, para nós parecia muito bonito, né? Quem chamou? Paulo, bonito. Aí o seu, mano, bonito. Tá certo. Mas lá do céu, não sei se fosse nome bonito lá do céu, sabe? Isso que vai mudar. Vai mudar, vamos receber um novo nome. Glórias a Deus. Quem está ansioso para saber qual é o seu nome para chegar lá em cima? Aleluia. Um novo nome. Glórias a Deus. Nós temos também uma outra promessa. Aleluia. Que é a quarta promessa. Está lá em Apocalipse, capítulo, ainda capítulo 2, né? Glória a Deus. Ao que vencer, versículo 26. Ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. Poder sobre as nações. Aleluia. Nações. Aqui, irmãos, começa se referindo a quê? Ao milênio, né? Que Jesus vai reinar nessa terra e nós reinaremos com ele. Glórias a Deus. Lá em João capítulo 14, ele diz: para onde eu estiver, estejais vós também. E é uma realidade, irmão. Assim que a igreja for arrebatada, encontrar com Jesus nos ares, dali, para onde Jesus for, a igreja vai junto. Até quando Jesus descer, né? Lá no final da grande tribulação, tem que descer para destruir o exército do anticristo, estabelecer o seu reino aqui na terra, né? E aquele conceito de Israel com ele, ali a igreja vai descer junto com ele. Glória a Deus. Enoque, está registrado, ele teve uma visão dizendo: eis que vejo vir do Senhor com milhares dos seus santos. Louvado seja Deus. Aí, nós vamos estar com ele. Então, encontraremos com o Senhor nos ares, ali o tribunal de Cristo. Aí os portais eternos se abrem, nós entramos, sentamos na mesa com Abraão, Isaac e Jacó, a Jesus na frente. Glórias a Deus. Quando terminar, abrir as bodas do cordeiro, aí Jesus vai descer. Capítulo 19, está lá sentado sobre o cavalo branco. Aleluia. E atrás dele veio os exércitos do céu. Porque lá no céu, irmão, hoje tem 4 exércitos: anjos, arcanjos, querubins e serafins. Só que ali vai ter o 5º exército, que é a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Glória a Deus, aleluia. Quem quer fazer parte desse exército? Eu quero, né? Eu me lembro quando eu fui me apresentar no quartel, irmão, com 19, 18 anos, eu não queria servir de jeito nenhum. Eu vou perder meu tempo, ficar aqui hoje, desde um ano, né? Mas aí não teve jeito, irmão. Fui servir. Aí fiquei triste, não queria servir. Naquela época era obrigatório, né? E dificilmente alguém escapava. Não tinha jeito, teve que servir. Depois a gente acostuma. Agora, nesse exército aí, eu quero servir. Quero. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Quem quer também? Levante a mão. Eu quero, irmão. Aleluia. Nesse exército eu quero. Aleluia. Glórias a Deus. Então, irmãos, a quarta promessa vai, né, ter poder sobre as nações. Por quê? Porque Jesus, quando voltar, vai estabelecer o seu reino aqui na terra. E nós vamos reinar com Cristo. Como será? Não sei. Né? Se alguém descobrir, me fale. Mas nós vamos reinar com Cristo.
e vão ter autoridade sobre as nações. Imagino o seguinte: presidente de qualquer país, ele vai lá resolver os problemas? Não. Como é que o presidente faz? Tem lá o ministro da educação, o ministro disso, o ministro daquilo. Eles simplesmente ligam ao fulano, resolve isso aí, não está dando certo, tá bom? Vai lá e resolve. O ministro vai lá? Não, o ministro fala com o fulano, que é o secretário fala lá com o secretário do estado tal, o secretário chama não sei quem, e aquela hora vai passando, até que chega lá na ponta, não é isso? Não é assim que acontece? Então vai ser a mesma coisa. Jesus vai estar comandando lá em Jerusalém e nós vamos governar com ele. Agora, como vai ser, não sei. Eu sei uma coisa: reinaremos com ele. Aleluia. Glórias a Deus. Então, nós vamos reger as nações. Aleluia. E com vara de ferro. Porque o ser humano só vara de ferro mesmo, não é verdade? É a grande verdade. Só a vara mesmo. Essa é a grande verdade. Melhor que seja o governo de um país for. Esse homem quer suíço. Aí uma vez eu elogiei o país dele. O Peter, o nome dele. Não sabe o que é. Peter, lá. O mundo tinha que ser como a Suíça. Aí ele falou assim: mas lá na Suíça já tem problema também. Né? De vez em quando aparecem algumas coisinhas que acontecem por aí, né? Lá acontece também. Aí a gente tem aquela visão, né, que a Suíça, tudo bonitinho, né, certinho. Também tem esse tipo de coisa, né, irmão? Corrupção, tem lá aqueles, né, mais espertinhos que querem se dar bem. Até lá tem, irmão. Então, Jesus vai governar com vara de ferro mesmo, não tem jeito. Tanto é verdade, se não for observar lá no livro do Apocalipse, né, diz que no final do milênio, os homens vão, Satanás será solto, os homens vão se rebelar contra Jesus. Olha só, irmão, Jesus vai dar 1000 anos de paz, 1000 anos de prosperidade, não vai faltar nada, vai ser uma maravilha, não é verdade? Vendo de Cristo aqui na terra, e os homens não vão estar satisfeitos, irmão. Porque o homem é eterno e satisfeito, essa é a grande verdade. Por mais que ele tenha, é insatisfeito. Diz que o homem mais rico do mundo hoje, né, que é bem conhecido, brinca até de botar foguetes lá no céu, né, a gente já sabe quem é, né? Elon Musk, ele não é um homem feliz. Eu fiz uma entrevista com ele, ele tem problemas familiares, sérios. Nessa terra, meus queridos irmãos, o homem é um eterno insatisfeito. Sabe por quê? Só há um que pode satisfazer o coração do homem: é o Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Muito bem. A quarta promessa, né? Para reger com vara de ferro, né? Glórias a Deus. A quinta promessa, para nós acelerarmos aqui, encerrarmos, né? Capítulo 3, versículo 5, é a quinta promessa: ao que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. Glórias a Deus. Aleluia. É uma promessa maravilhosa. Porque tem gente que pensa, depois que chegou lá do céu, né, que até alguns fazem uma assim, não sei se pode chamar de brincadeira, né? Esse aí vão chegar lá no céu, hoje vão olhar assim, nem desce, isso não tem como acontecer, não. Botou o pé lá dentro do céu, de lá não sai mais não, irmão. Porque lá não há sombra de variação. Né? É a verdade, não vai mudar mais. Glória a Deus. Porque lá não vai haver dor, não vai haver morte, não vai haver tentação. Né? Não vai ter pecado, não vai ter nada. Então, jamais vamos perder o nosso nome escrito no livro da vida. Essa é uma promessa de garantia. Louvado seja Deus, porque só existe um que pode garantir qualquer coisa: é o nosso Deus. Amém, irmão? Glória a Deus. Muito bem. A sétima promessa, nós já vimos aqui, ser coluna de Deus. Aleluia. E a última promessa, irmãos, referente à vida eterna, né? Aleluia. Está lá em Apocalipse, no capítulo 3, aleluia, versículo 21. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com o meu Pai no seu trono.
se assentar no trono. Uma certa vez, um debate entre dois pastores, né, debatendo, de um jeito que veio outro em certo assunto. Aí, um dos pastores mencionou esse versículo: nós nos assentaremos no trono. Aí o outro, né, dessas igrejas assim mais crédulas, né, perguntou para ele: então esse trono vai ser muito grande. Como é que vai caber assim, milhões e milhões de pessoas sentadas num trono só? É ignorância, né? Se assentar no trono, isso quer dizer, vai governar com ele. Vai governar com ele. Glórias a Deus. Jesus disse: Pai, para que eles sejam um, assim como nós. Glórias a Deus. São mistérios, irmãos, que fogem ao nosso entendimento. Mas é o que está escrito, amém, irmão? Nós reinaremos com Cristo, viveremos eternamente no céu. Aleluia. E quando, meus queridos, consumar todas as coisas, que a nova Jerusalém vem descer lá do céu, pousar aqui nessa terra, porque na verdade isso é tudo uma coisa só, céu e terra, né? Mas ela descer para se estabelecer nesse planeta, né? Vai se chamar, glória a Deus. Nós viveremos eternamente uma vida, aleluia, que jamais poderíamos imaginar. Se alguém acha que neste mundo é bom, é porque todos nós, estamos com aquela história do sapo. Essa história do sapo, você põe na água quente e tudo. Mas você coloca ele na água fria, ele fica quietinho. Aí você, né, coloca uma panela, água fria e bota o sapo lá dentro. Ele fica quietinho. Aí você acende o fogo. A água vai esquentando, ele não percebe, né? Daqui a pouco, quando a água começa a pegar uma temperatura, você olha, o sapo morreu. Ele morre sem perceber. Por quê? Porque ele se acostuma com a água quente. E a pele dele acostuma de uma tal maneira que ele não percebe que está sendo cozinhado. Assim somos nós nesse mundo, irmão. Se alguém está achando bom, é porque está igual o sapo lá que está ali percebendo. Irmão, aqui é muito ruim. Aqui é muito ruim. Foi bom? Vai acontecer. Deus fez maravilhas. Mas depois, infelizmente, se alguém estiver discordando comigo, meus parabéns. Você está bom? Ótimo. Aqui não é bom, não. Se nós pararmos e pensar, aqui não é. E a nossa esperança é aquela nossa. Eu vou provar aqui para os irmãos. Vai ser Hebreus capítulo 11. Glória a Deus. Hebreus capítulo 11. Eu vou falar agora de um homem rico, tinha tudo, plena comunhão com Deus, tinha uma promessa de receber uma terra para a sua descendência, tinha tudo de bom, mas olha só o que ele esperava. Hebreus capítulo 11, versículo 8. Eu vou ler, os irmãos acompanham. Nós vamos encerrar agora. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para o lugar que havia de receber por herança. Coisa boa, né? E saiu, sem saber para onde ir. Pela fé, habitou na terra da promessa. Coisa boa, né? Uma terra alheia, morando em cabanas, Isaac e Jacó, herdeiro com ele na mesma promessa. Coisa boa, né, irmão? Promessa, né? Porque esperava a cidade que tem fundamentos.
do Oriente, do Ocidente, toda essa terra te darei. Abraão estava esperando aquela terra, irmão? Qual é a terra que ele estava esperando? Amém, irmão? Porque Abraão viu uma coisa maior e bem melhor do que aqui embaixo. Glória a Deus. Que Deus abençoe os queridos irmãos. Em breve nós estaremos lá. Amém, irmão? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ficar de pé, irmão. Vamos agradecer ao Senhor. Que Deus abençoe os queridos irmãos. Aleluia. E vamos agradecer ao Senhor em nome de Jesus. E lembrando aos irmãos, aleluia. Amanhã pela manhã, oração, né? De 9 às 11. Glória a Deus. Amanhã vai ter o sepultamento da nossa irmã Célia, né? Depois vai ser colocado lá no grupo, né? No livro de Deus, já foi colocado. Às 15 horas nem a 1. Irmão, eu infelizmente, lamentando, não pude ir. Por quê? Porque já uns 2 meses atrás fui convidado para fazer uma formatura, né? Dos irmãos lá de Cascadura. Eu ia no local lá diferente, né, no grupo, parece, né, que havia formatura, uma festa de formatura. E eu tinha confirmado que iria. Inclusive, os irmãos ficaram até ligados e falaram, para não esquecer. Aí aconteceu esse fato e não tem como deixar de ir. Entendeu? Infelizmente, não poderei ir. Mas eu peço uma coisa para os irmãos, quem puder ir, vá. Tá certo, irmão? Tá certo? Não puder, vá. Faça esse esforço, vamos prestigiar essa irmã, né? Nossa aqui, apesar que ela não está podendo vir, até um ano, né? Que ela não podia sair de casa, mas ela é nossa aqui. Então vamos prestigiar a família, né? Lógico que ela não vai estar aqui, mas a família vai estar, né, irmão? Quando acontecer, agora eu tenho que falar, a gente tem que falar, né, irmão? Tem jeito. Quando acontecer o que aconteceu, minha irmã, uns 3 anos atrás, que passou do Senhor, não foi ninguém, não é da congregação, não foi ninguém irmão, até hoje foi terrível, até hoje não sabe, né? Então, faça um esforço, vá, certo? Pela família, nós orarmos pela família, apoiar. Se não concorda, diga amém. Amém. Glória a Deus. Muito bem. Glória a Jesus. Então nós vamos orar para encerrar. Agradeço aos nossos queridos irmãos por ter passado um pouquinho do horário, mas na próxima vez não vai acontecer. Deus quiser. Glória a Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, na tua presença, te agradecemos por esta noite de meditação da tua santa palavra. Graças te damos a Deus, aleluia, porque tu és o Deus que conforta os nossos corações. Recompensa os teus servos, os tuas servos que fizeram o esforço de estar na tua casa. E assim, ó Pai amado, nos leva aos nossos lares em paz e segurança. Nos concede uma noite de comunhão contigo, um final de semana abençoado. Em nome de Jesus, nós te pedimos. Amém. E a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão do Espírito Santo de Deus seja com cada um de nós, não só hoje, mas para todo sempre. Amém. E a vitória é nossa. E operando Deus. E até aqui nos ajudou quem? Amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe os queridos irmãos. Em nome de Jesus, cumprimento o seu irmão do lado com a paz do Senhor. Cara, vou desligar aqui.